Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar neste sábado. Kleber, hoje é sábado, o que você está fazendo aqui? Gravando podcast, quem diria? Não basta eu ter que ouvir a gente segunda a sexta, agora de sábado. Eu tenho que confessar que eu estou bem feliz com essa ideia, né? Pois é. Gente, vamos explicar, né? Hoje é dia dos namorados, hoje é dia de celebrar o amor, o respeito, o companheirismo, por que não a diversidade? Afinal, amor não tem gênero e nem tem cor. E por isso a gente preparou essa surpresa. A gente quis contar aqui para vocês nesse dia uma história de amor, de vida e de muito planejamento financeiro. Afinal, é o assunto aqui do nosso podcast. Então, nós tivemos uma ideia, estamos executando, trouxemos uma convidada para contar a história dela, que mistura tudo isso que eu disse para vocês. E nesse dia super especial, pode ser que inspire muita gente que está ouvindo a gente nesse sábado, dia 12 de junho de 2021. Vamos lá, Kleber, tá pronto? Vamos, Rê, ansioso, bora. Bora! A gente trouxe aqui a Yolanda Fordeloni, a Iô, ela é fundadora do EconoWeek, é um perfil focado em economia e finanças, ela também é economista e tem uma história muito bacana e inspiradora para contar pra gente desde esse projeto até a história de amor dela, já que as coisas todas se conectam e é por isso que a gente tá aqui. Então, Iô, seja bem-vinda, é uma alegria ter você aqui com a gente. Alegria minha, muito obrigada aí pelo convite e compartilhar um pouco da minha história que, enfim, espero que inspire muita gente a cuidar bem do próprio bolso. Vai inspirar, verdade. Yolanda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos lá, gente. A gente desenhou aqui uma cronologia para contar essa sua história de amor de em vários sentidos e, ao mesmo tempo, que exigiu muito planejamento. E aí, vamos começar pela fundação, pela criação do EconoWeek. Conta um pouco pra gente como isso foi feito e por que você decidiu criar esse canal. Renata, é uma história longa, né? Eu comecei a contar ela no perfil do Itaú Personalité nessa semana do Dia dos Namorados, mas acho que é tão complexa que por isso que eu tive que vir aqui, né? Abrir um pouquinho mais dessa linha do tempo. O EconoWeek surgiu muito do intuito de traduzir a economia. Eu sou jornalista também, foi a minha primeira formação e eu tinha essa vontade de traduzir o que eu li ali nas páginas dos jornais, inclusive já fui de jornal, mas uma linguagem mais simples. E aí, na verdade, na época eram dois outros sócios, né, o César e o Ettore, eles fundaram o EconoWeek inicialmente, eu entrei um pouquinho depois para falar especificamente de finanças pessoais, porque a especialidade deles é em macroeconomia. Eu aceitei muito o desafio da criação dessa marca, por conta dessa paixão, né, pela economia, porque eu sabia que lidar com dinheiro era muito mais fácil do que o que você via ali na página do jornal, né, que aparentemente distanciava as pessoas, e porque eu estava numa fase de vida de acumular patrimônio. Eu queria, enfim, tinha uma meta aí pessoal de juntar alguns milhões de reais, enfim, em pouco tempo, mais especificamente 2 milhões de reais, no meu ex-relacionamento, né, no meu primeiro casamento, e eu sabia que só trabalhar no meu emprego CLT das 9 às 6 da tarde ali não ia ser suficiente, então foi uma época em que eu acumulei muitas tarefas, né, eu acabei entrando nessa jornada da EconoWeek, passei a dar aula numa faculdade, no período noturno e aos sábados, pegava uma consultoria ou outra financeira, e foi a época em que eu resolvi apostar na minha renda. Yolanda, o que está sendo mais difícil? Atingir o objetivo aí do patrimônio da reserva ou enfrentar esse mundo que a gente tem hoje no YouTube, nas redes sociais, de pessoas, né, falando sobre economia,
acredito que tenha muita concorrência, né? Apesar de ter um mercado gigante para todos, né? Qual está sendo o maior desafio, né? Enfrentar esse mar de pessoas falando hoje sobre esse tema ou até conseguir atingir os objetivos lá que você traçou? Eu ainda não atingi, tá, o meu objetivo, estou em um quarto disso, para deixar bem claro, mas eu acho... Tá lá, tá indo, mas tá indo, né? O importante tá crescendo. Indo, o importante é você ter um rumo ali, né? Com certeza. Mas eu acho que a concorrência, ela é benéfica, e não é da boca para fora, tá? Se a gente tivesse num mercado em que... E tudo bem, assim, a pessoa chegar na rede social e se identificar com outra pessoa que não o meu perfil, né? Porque o importante é que ali ela vai ter o conhecimento e a partir ela vai passar a acompanhar essa outra página e vai surgir algum momento em que ela não vai entender algo que a página comentou e tal, e ela vai fazer uma pesquisa mais profunda e eventualmente vai cair no meu perfil. Então, acho que se retroalimenta, sabe? Quando você tem várias pessoas falando sobre o mesmo tema, por diferentes focos, com diferentes linguagens, com diferentes formatos. Eu acho que tudo bem se a pessoa gostar mais do podcast, vir pelo podcast, se ela gosta mais do YouTube, ir lá pelo YouTube para adquirir esse conhecimento, mas isso eu acho legal, assim, não vou dizer que é fácil, mas eu tenho encarado com olhos mais positivos. Agora, juntar dinheiro nunca é fácil, né? Porque você tem que abrir mão de muitos consumos no curto prazo, só que ao mesmo tempo também aproveitar um pouco o dia a dia, porque se você ficar só focado em economizar, é aquela velha coisa que você não vai acabar sustentando o seu plano, né? Quando você tiver a oportunidade de gastar a sua grana, você vai gastar sem dó e vai voltar a estaca zero. Pois é, eu queria perguntar sobre isso. Você disse que juntou um quarto do objetivo que você tinha e imagino que tenha sido um planejamento super detalhado para chegar à conclusão que você ia pegar vários empregos, que você ia fazer o Econoweek funcionar e que você ia conseguir ir acumulando esse patrimônio durante um período. Até agora, você está satisfeita com o resultado desse planejamento ou você teve que fazer um recálculo de rota muitas vezes? Sempre, né? Muitos recálculos. Você sabe que eu sempre pensei em grandes números desde que eu me formei em jornalismo, nem trabalhava com economia de fato, né? Ainda estava nas redações, mas quem me conhece daquela época, minhas amigas mais próximas se lembram, né? Janaína, Sara, eu falando na época da faculdade, porque com 30 anos eu vou ter 1 milhão. Cheguei nos meus 34 recém-completados, estou em metade disso. Então, sim, foi recalculada a rota, mas acho que não tem problema, assim, porque o cenário muda também, né? Quando eu me formei lá atrás, a gente tinha um juro de 15%, 16% eu cheguei a pegar em Tesouro Direto, em CDB. Hoje em dia é muito difícil você conseguir uma taxa nesse patamar. Então, tudo bem você recalcular, o que não dá para desistir. Mas o que eu acho legal é que, apesar de eu não ter atingido o objetivo que eu queria no prazo inicial que eu tinha me proposto lá atrás, eu acho que atingir esses patamares intermediários, quando eu juntei, sei lá, os meus primeiros 100, os meus primeiros 200 mil, isso te dá uma motivação para você falar, poxa, tô indo no caminho certo, tô conseguindo, isso te dá uma satisfação para você continuar com o seu plano, sabe? Claro. Agora vamos entrar na história de amor que começa aí quando você estava já desenvolvendo esse seu plano e você tinha um relacionamento e teve um outro planejamento na sua vida que foi para adotar o Nicolas, que tá com quase 6 anos. A minha curiosidade principal nesse ponto é, a expectativa e a realidade de planejar ter um filho, elas são parecidas ou destoa completamente, hein? Olha, eu sempre fui muito planilheira desde a minha adolescência, então quando eu comecei a viajar, assim, fazer mochilão, fazer uma viagem ou outra ali com os amigos, eu era a pessoa que estava com caderno, anotando tudo, fazendo conta de quem devia para quem, então no planejamento para ter um filho, acho que foi um pouco assim. O Nicolas foi uma surpresa, porque eu estava com os meus 29 para 30 anos, eu queria ter filhos, sempre pensei em ter biológico e um adotivo,
mas não achava que era o momento ainda, porque eu estava justamente nesse processo de acelerar minha carreira, né? Crescer profissionalmente no emprego que eu tinha e, ao mesmo tempo, acumular outras atividades para complementar minha renda. Só que surgiu a história dele e eu entrei no processo de adoção para adotar ele, né? Especificamente. Entre conhecê-lo e ele chegar na minha casa, foi um período de 2 meses e meio. Então, numa gestação que geralmente você leva 9 meses, né, para se planejar e tudo mais, eu tive que adiantar esse prazo para 2 meses e meio. O que foi feito foi pesquisa, né, de preço de escola na região, negociação de valor. Então, poxa, será que dá para tentar uma bolsa? Sei lá, como é que faz e tal, né? Porque tem custos que são marginais, né, que não mudam tanto, contas da casa, né, não se muda tanto. Agora, o que eu fiz uma conta foi realmente de escola, que era o que mais ia pesar e é o que de fato mais pesou, e coisas assim que eu sabia que eu ia usar no primeiro ano ali, né, fralda, roupinha. No fim, eu acabei tendo mais ajuda do que eu imaginava. Então, não tenho vergonha nenhuma, assim, de falar aqui publicamente que eu tive amigas que deram muitas e muitas roupas para ele, fraldas. Então, diminuiu um pouco dos custos que eu ia ter nesse primeiro ano, mas eu fiz a conta após também, né? Então, eu imaginava que ia aumentar em uns 20% os meus gastos, e no fim aumentou em 14% o meu gasto que eu tinha ali mensal, né, para manter o meu dia a dia, os meus planos também. Uma coisa que me chamou a atenção muito foi a questão de você comentar sobre o recálculo das rotas, né, as mudanças que a gente tem que fazer ali no meio do caminho, né, a gente faz um planejamento e aí ele muda por algumas coisas que né, a gente não tinha a menor ideia que poderia acontecer, ou até por oportunidades, né? Sejam elas, às vezes, obviamente, quando a oportunidade é boa, né? Ou alguma tempestividade. Mas quando você coloca na balança essas mudanças de rotas que elas aconteceram, você entende que elas ajudaram, melhoraram, até para que ficasse melhor o seu planejamento e aquilo que você estava buscando, ou seja, mesmo essas tempestividades que apareceram, elas foram benéficas? E aí, por que da pergunta, né? Porque muitas pessoas desistem, muitas pessoas param, né? Entendem que não devem mais porque aconteceu X ou Y situação, e então acho que é melhor eu não continuar mais, né? O que você pode passar um pouquinho dessa sua experiência pra gente? Eu concordo 100% com o que você falou. Eu acho que é um pouco isso assim que eu sinto, que as mudanças de rota, na verdade, fortaleceram a minha estratégia para eu entender mais o que não estava dando certo, o que eu estava fazendo, o que eu podia melhorar, e até tomar escolhas, né? O Nicolas foi uma mudança de rota, eu não estava... E eu ouço muito isso, né? Quando você fala com jovens adultos, não estou preparado, né, para ser pai, para ser mãe. Nunca você vai estar 100% preparado, sempre é uma mudança de rota. A maternidade pode ser ou uma surpresa quando não é planejada, ou de fato um plano, né? No meu caso era um plano ser mãe, mas enfim, veio de repente, eu tive que assumir, enfim, porque me apaixonei pelo Nicolas, sabia que ali estava a missão da minha vida, e tudo bem, tive que mudar a rota, em termos de finanças mudou completamente também, em termos de rotina também, mas acho que as mudanças sempre são positivas para você crescer e entender o que pode ser melhorado, inclusive dentro das suas finanças. Que legal, é verdade. E, bom, você já tinha o Nicolas quando você conheceu o Robson, que é seu atual companheiro, e que agora vem um outro planejamento para sua vida, que é o do casamento. Sim, eu adotei o Nicolas com o meu ex-marido, enfim, mas aí passou um tempo, faz uns 2 anos e meio que a gente se separou, e aí foi isso, né? E depois veio o Robson, aí agora a gente já está embarcando numa nova jornada, na constituição de uma nova família, né? Sim. Mudanças como sempre. A gente fez um papo essa semana, com uma professora da FGV, a Cláudia Yoshinaga, falando um pouquinho sobre finanças de casal. E aí te pergunto, você e o Robson
tem aí um planejamento compartilhado, ele é tão planilheiro quanto você, ele já está incluído no seu arranjo financeiro, como é que vocês estão lidando com essa parte de planejamento conjunto, já que vocês estão formando essa família agora? Pois é, então, para mim, falar de dinheiro sempre foi algo fundamental, assim, no meu dia a dia, porque eu tinha uma conversa muito aberta com os meus pais. O Robson veio de outro histórico familiar, então a relação dele com o dinheiro era completamente diferente. No histórico dele, ele sempre teve, pelo contrário, né? Ao invés de poupar, ele gastava tudo, né? Com aquele pensamento, não sei se vou estar aqui amanhã. Mas a partir do momento que a gente resolveu juntar as escovas, a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma planilha. Chegou em casa. Ele chegou em casa e já tinha uma planilha compartilhada, até porque é uma história mais complexa ainda, mas além, eu morava também com meu irmão, né? Meu irmão se separou, foi um dos separados aí da pandemia, ele veio morar um tempo aqui em casa, enquanto estava se ajeitando aí na vida, né? Ajeitando um canto para ele. E aí ficou ali os 3 adultos, né, compartilhando o mesmo teto. Então era preciso sim falar de dinheiro, porque se tornou uma grande república, né, aqui em casa. Uhum. Então, e aí depois meu irmão saiu, mas aí o planejamento A2 continuou. Então hoje a gente ainda mantém essa planilha A2 em que a gente compartilha os gastos, né, que a gente vai tendo tanto gastos maiores, né, sei lá, um seguro de carro, um IPTU, algo assim, quanto gastos menores, compras da casa, água, luz, gastos do mês mesmo. E assim, a gente teve nessa conversa que a Renata falou, um bate-papo com as dinâmicas de casais, né? E a gente comentou sobre filhos, né? E aí queria que você contasse um pouquinho para a gente como que está sendo esse seu planejamento, o que você está passando, aquilo que você passa para os seus, né, seguidores, para as pessoas que te acompanham, né? E depois está legal você deixar aqui o canal para todo mundo também conhecer. Como que tem sido com o Nicolas? Como que está sendo para ele, que tem em casa aí uma mãe planilheira, ele já está começando a mexer em planilha também, para cuidar das coisinhas dele, como é que tá? Você sabe que na escola ele está na época de alfabetização, né? E a alfabetização está indo a passos bem lerdos. Agora, a matemática, ele já saiu bem na frente. Opa! Então, ele gosta bastante. Assim, ele tem o cofrinho dele e eu sempre incentivo que a conversa seja bem clara. Então, desde pequeno, mesmo quando ele não tinha essa noção dos números, né, de quanto são R$10, quanto que são, sei lá, R$5, a gente ia no mercado e eu dava uma moeda para ele, falava, olha, essa moeda compra uma coisa, para ele saber que existe essa noção de troca, né, mesmo que não tivesse ali envolvido ainda a noção de valor. Ou mesmo ele, no Natal passado, ele queria um brinquedo que era um pouco mais caro, né? Nunca tinha dado um brinquedo tão caro assim para ele. E eu falei, não, tudo bem, só que parte do dinheiro você vai ter que me ajudar a ganhar. E aí a gente fez uns sorvetes, uns picolés e vendemos ali entre os familiares, mas para ele entender que existe essa questão do esforço, existe essa questão da troca, né? Que não é algo... E existe a questão da poupança também, né? Que você precisa guardar para você ter um pouco lá na frente. Então, assim, acho que a conversa está indo bem. E ele, ao mesmo tempo, me surpreende positivamente no sentido de doação. Ele não, ao contrário, né? Alguns pais podem ficar, mas não vou falar sobre dinheiro com meu filho para não ficar essa coisa de tornar a criança muito mesquinha, mas eu acho que ele é muito bondoso nesse sentido. Então, quando ele gosta, né, de pegar ali os R$5, ir na vendinha aqui de doce no fim de semana, mas ele sempre lembra de comprar uma bala para o irmãozinho dele, que ele tem um irmão consanguíneo, né? Foi adotado por outra família. Então, lembra de comprar algo para o irmão dele, ou para o primo dele, né, para o meu sobrinho. Então, ele tem essa questão da doação também, não tem esse apego ao dinheiro, mas ele sabe o valor do dinheiro.
Isso eu acho bem legal. Que legal. A gente até tocou nesse assunto essa semana. Tem um quadro aqui no podcast, O Dinheiro com Atitude, sobre o que é riqueza para você, né? Lançou até para quem nos ouve acompanhar e fazer a sua própria listinha. Isso é uma coisa bacana, né? Entender desde pequeno o valor disso. E aí, já que você tá nessa tarefa aí de educar o Nicolas, já tá com a sua família se encaminhando, eu queria saber os desafios de planejar um casamento para você. Como é que tá sendo? Porque é diferente de planejar você constituir patrimônio, é diferente de planejar a chegada de um filho, são objetivos bastante distintos, né? E bem distintos e numa situação social, enfim, completamente que a gente não imaginava, né? Afinal, a gente está no meio de uma pandemia. Então, os planos para casar começaram no ano passado, mas no fim a crise, né, a pandemia durou muito mais do que a gente imaginava. Aconteceram algumas mudanças pessoais também que alteraram o rumo das coisas, né? O pai adotivo do Nicolas faleceu, então a gente teve que adiar um pouco os planos, mas em geral o planejamento envolve entender o tamanho, né, do seu sonho, porque tem gente que fala em casamento, imagina aquela festa convidando do colega do ensino básico até o colega do trabalho, tem gente que imagina uma festa menor que envolve só os familiares mais próximos. Eu me enquadro na festinha e não na festona, então sempre me planejei para fazer algo mais íntimo, né? Um jantar mesmo, um almoço com os mais próximos, mas para marcar o momento, porque eu acho que é importante, né? Algo que vai durar tanto tempo, né? Que se espera que dure tanto tempo e realmente muda muita coisa, um projeto de vida, né? E é importante ter esse momento. Mas a gente está adiando por conta da pandemia. Agora, assim, os passos, eu acho que de início é você imaginar o tamanho do seu sonho para você entender em quanto tempo você vai conseguir realizá-lo, porque se for um festão e sua capacidade de poupança for muito alta, beleza, talvez em um ano você já consiga casar. Agora, se você consegue economizar 1.000, 1.500 por mês e a sua festa vai custar mais de 50, você vai ter que se planejar pelo menos uns 2, 3 anos para chegar lá nesse sonho que você quer realizar. A gente se planejou para casar em 6 meses e isso ia ser em fevereiro, março desse ano, mas por conta dessas mudanças a gente está adiando, deve sair no segundo semestre. Espero que ele esteja ouvindo esse podcast para a gente marcar a data de vez. Não, foi a pressão, já jogou viu, a pressão ali, hein? Uma leve pressão. Muito não vou mandar bom. esse episódio para a Rafa, não vou mandar. Mas o bom... não vai? E acho que envolve também você pesquisar, né? Porque às vezes você imagina uma coisa, mas quando você vai ver na prática quanto custa, e principalmente envolvendo casamento, os valores são completamente diferentes do que se imagina, né? Então... Você vai contratar uma fotografia, né? Para uma festa normal é um preço, para um casamento é outro. Então, acho que é importante você ter essa etapa de pôr um valor teto que você quer gastar, mas vá ao mercado, né? Pesquisar se está adequado ao que o pessoal está cobrando. A gente teve essa etapa lá atrás, a gente pesquisou em alguns restaurantes, entendemos os custos, aumentamos um pouquinho o nosso orçamento, mas o bom é que o dinheiro a gente já juntou para isso. Agora a gente só está esperando nós mesmos, né, nos sentirmos mais seguros para fazer algo para marcar esse momento. Tá aí pra gente finalizar nesse Dia dos Namorados, aqui esse episódio especial de sábado falando de amor e planejamento. Quais são os seus próximos planejamentos para que você vai ter que fazer uma planilha financeira? Olha, eu queria muito, acho que como muito brasileiro, fazer uma viagem muito boa, assim... com tudo, sabe, assim, muito além do que eu tenho feito hoje, né? Porque o que eu tenho feito hoje aluguei um chalezinho de fim de semana, né? Só para dar uma fugida aqui de casa, mas nada muito grandioso. E o meu filho tem olhado com bons olhos a China, porque ele compra brinquedo da China. Olha então, ele está com esse sonho de conhecer a China. Então, eu quero viajar,
Quero viajar. A gente não sabe para onde ainda, né? Tá no plano. Procurar um chalezinho em Pequim, né? Em algum lugar por ali. Por que não? Então, o sonho do meu noivo, né, o Robson, é a Tailândia. Eu queria conhecer a Islândia, mas aceito Tailândia do mesmo jeito, porque também já estava, enfim, já estava na minha lista, né, de um dia conhecer. E o Nicolas quer ir para a China. Então, a gente está vendo para onde a gente vai. Tira no palitinho. Pois é, então vai ser uma briga boa, mas eu sou a que mais compro as ideias aqui, sendo China ou Tailândia, eu tô indo. Muito bom, e aí você abre a sua planilha e já começa a desenhar como fazer para conseguir saber quando vocês vão, é assim que funciona? No meu plano maior, né, de juntar 2 milhões de reais, eu tinha estabelecido comigo mesma que a cada 500 mil eu ia fazer uma viagem legal. E aí, antes de juntar o dinheiro, eu já tinha me planejado no sentido, quais vão ser os lugares? E os lugares que eu tinha listado eram justamente esses, né? Então, já tinha listado Islândia, Tailândia, qual que era mais? Uma viagem grande pela África, e aí, em última instância, se eu conseguisse chegar lá nos 2 milhões... seria, assim, mais para o lado da Austrália, né? Lugares mais longes e que as passagens acabam sendo mais caras. Então, já estava no plano, né? Eu acompanhei por muito tempo, assim, as passagens aéreas, quanto que custava, já conversei com muitas pessoas, já vi muitos relatos de pessoas que foram para a Tailândia. A Tailândia, obviamente, é bem mais barato do que ir para a China. Então, é um pouco isso, assim, de você acompanhar, né, as pessoas que já foram, que trazem os relatos e se adequar dentro da sua realidade. A gente já se planejou para ir, já juntamos o dinheirinho, mas está faltando agora a vacina. Muito bom, muito bom. Bom, vamos deixar aqui o convite para quem quiser conferir o EconoWeek. Onde pode encontrar vocês, Iô? Sim, a gente está no YouTube, estamos também no Instagram, temos uma coluna no UOL que sai toda terça e sexta-feira, e toda terça e quinta-feira também estamos na Rádio Energia, no programa A Grande Verdade. Então é só procurar por EconoWeek, Economia na Semana em inglês, ou por Yolanda Fordeloni, também acha muito fácil aí nas redes sociais. Muito legal. E parabéns pela história de planejamento, de amor, de doação com a adoção do teu filho, muito legal. E obrigada por ter vindo aqui contar um pouquinho disso pra gente nesse episódio especial de Dia dos Namorados. Obrigada a vocês de novo pelo convite. Espero que todo mundo, se tem uma lição desse podcast, saia daqui e faça uma planilha, porque vai dar certo. Parabéns, Yolanda. Eu já estou montando a minha enquanto você estava falando aqui. Só tem que tomar cuidado, porque se a Rafa invadir a planilha aqui, ela vai crescer um pouquinho. Mas eu tinha que deixar isso registrado na hora que ela ouvir lá. Amor, cuidado com a planilha, tá? Parabéns pelo trabalho aí, pelo canal, pela história. E a gente agradece muito sua presença aqui com a gente. Valeu, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, gente, por terem nos acompanhado neste sábado. Segunda-feira a gente está de volta com vocês aqui no Investidor em Foco. Bom fim de semana para todo mundo. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.